Deus, louvado seja Deus, a igreja pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, mais um domingo, né? Daqui a pouco é 2026. Nós estamos caminhando para romper mais um ano de vida. 2026 está aí, próximo, né? Para alguns bom, para alguns que já se foram, não é tão bom. Mas nós estamos aqui, irmãos, e nós temos que ser gratos a Deus, porque Ele, cada dia que Ele nos dá, irmãos, quando vocês abrirem os olhos de manhã, nas suas casas, antes de mais nada, fala: Senhor, obrigado por me permitir abrir os olhos e ver a luz do dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por me permitir respirar o ar puro, o ar, o oxigênio. Porque muitos irmãos foram dormir e não acordaram mais. Muitos saíram para trabalhar e sofreram acidentes fatais. Muitos saíram para trabalhar e não retornaram mais para suas casas. Então nós temos que agradecer a todos os dias a Deus, por Deus nos permitir mais um dia. A Bíblia fala assim: ó, vivei o dia de hoje, porque o dia de amanhã não te pertence. Viva o dia de hoje intensamente, como se o dia de hoje fosse o último da sua vida. Porque o dia de amanhã não te pertence nem a você nem a mim, mas somente a Deus. Amém? Nós não sabemos, irmão, se vai cair um meteoro na casa da gente, um avião. Pode ser que aconteça. Graças a Deus eu não moro em rota de avião, mas pode ser que um avião também saia da rota e caia aqui, por que não? Todos nós estamos sujeitos a todas as coisas, irmãos. Uma coisa eu falo para você, meu irmão: você só vai morrer quando se cumprir em você todas as coisas que Deus assim quer cumprir em você e em mim. Então, põe uma coisa na sua cabeça, irmão querido: você só vai morrer quando as promessas de Deus forem cumpridas na sua vida e na minha. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quero falar uma coisa para os irmãos hoje. A palavra de hoje: Deus exige exclusividade da gente e da nossa adoração. Deus exige adoração exclusiva. Deus, Ele não quer dividir a gente com ninguém, irmãos. Deus quer ser o único Deus absoluto nas nossas vidas. E nós temos que nos atentar para essas coisas. Mas como todas as semanas eu falo para os irmãos: não depositem a fé 100% nos seres humanos. Porque o ser humano está passivo de corrupção, irmãos. Onde há dinheiro, há corrupção. Onde há poder, há corrupção. Não deposite 100% da sua salvação nas mãos de outra pessoa. Sempre busque conhecimento, porque o conhecimento nos liberta. O conhecimento nos traz ferramenta contra o mal, contra o diabo. Quando o diabo começou a tentar Jesus, quando Jesus estava fazendo seus 40 dias de jejum, o diabo foi lá e tentou Jesus de todas as formas. E Jesus, mesmo sendo Deus, o diabo mesmo assim tentou contra Jesus. Mas Jesus usou o quê? A própria palavra para expelir o mal do diabo. E é nessas palavras, são nessas escrituras que nós temos o segredo da nossa salvação. Nós temos que buscar nessas escrituras as ferramentas para lidarmos com as tentações do mal. Então, irmãos, busquem conhecimento bíblico. Busquem conhecimento, irmãos. E quando alguém estiver pregando, quando alguém estiver trazendo algum sermão, observe com paciência, observe com atenção. Mas faça como os bereanos da cidade de Berea, como Paulo e Silas pregavam o Evangelho. Eles observavam lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Atentava atentamente, mas depois eles iam lá e examinavam nas escrituras para ver se aquilo que aqueles homens de Deus falavam realmente condizia com as escrituras. Então, irmãos, façam como os bereanos, ouçam com atenção, preste bastante atenção, mas não confie 100%. Sempre vai lá e verificar se aquilo que está sendo falado está na Bíblia, se aquilo que está sendo falado é realmente essa é a verdade de Deus, essa é a tradução do Evangelho. Bem, irmãos? Irmãos, existe uma exclusividade que Deus não deixa. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém.
Deus, ele quer ser absoluto na vida da gente. Quando Deus livrou o povo de Israel da mão do Faraó, levou o povo que estava cheio de malícias, de manias, lá dos egípcios, levou para o deserto, para zelar e cuidar e tirar todas essas coisas que eles tinham adquiridos nesses 400 anos de prisão, que eles sofreram na mão de Faraó, escravidão. Então, irmãos, nós também, quando Deus nos aceita e nos traz para o seu evangelho, quando Deus nos convence do nosso caminho errado e nos traz para o evangelho dele, nós estamos vindo do mundo cheio de malícias, cheio de coisas, de manias que nós precisamos perder. E como que nós vamos perder isso? Através das Escrituras Sagradas. Nós vamos ler, examinar as Escrituras Sagradas e nos corrigir, nos autocorrigir através da leitura bíblica diária. O Espírito Santo de Deus nos auxilia nessa questão. Você lê e o Espírito Santo de Deus te auxilia para você trazer correções à sua conduta humana. Amém, irmãos? Sem mais, vamos entrar lá na palavra de Deus esta noite, que está lá em 2 Reis, capítulo 1. Irmãos, nós aqui vamos falar do rei Acasias. O rei Acasias, que era filho de Acabe com Jezabel. Rei Acasias. Rei Acasias, irmãos, ele deu continuidade em tudo aquilo que Acabe e a sua mãe Jezabel o ensinou. Muitas das vezes, irmãos, os filhos seguem no mesmo segmento dos pais. E muitas das vezes os filhos falam: não, meu pai tinha uma conduta 100% errada, minha mãe tinha uma conduta 100% errada, não vou seguir não, vou seguir o meu caminho, e segue outro caminho e é abençoado por Deus. Mas existem alguns filhos que, infelizmente, mesmo tendo seus pais agindo de forma errada, agem errado conforme os seus pais e acabam tendo os mesmos destinos que os seus pais tiveram. Lá no capítulo 1, irmão, versículo 1 começa assim, ó: e depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Ezequias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntar a Baal Zebu, Deus de Ecrom, se sararia desta doença. Olha, irmãos, um rei de Israel pede para os seus auxiliares e enviou mensageiros para pedir informação para um Deus chamado Baal, se ele ia sair dessa enfermidade, se ele ia se levantar dessa cama com vida ou não. Olha o que acontece, irmãos. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para que ides a consultar a Baal Zebu, Deus de Ecrom? Olha, irmãos, lá no versículo 4: e por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Irmãos, Elias partiu para se encontrar com os mensageiros do rei Acasias. Irmãos, quem foi esse camarada Acasias? Acasias foi o 8º rei do norte de Israel, filho de Acabe e Jezabel. Ele reinou por cerca de 2 anos, entre 850 a 849 a.C., e é conhecido por seguir os caminhos dos seus pais, andando a Baal, aprovando a ira de Deus. Acasias começou o seu reinado em Samaria e, após a morte de Acabe, se envolveu em uma rebelião de Moabe, mas a sua vida foi marcada por uma queda trágica, quando caiu de uma janela e pediu ajuda a Baal
Zebub, o deus de Ecrón. Sem sucesso, seu reinado é considerado um período de continuidade da idolatria e da maldade de Israel. Irmão, quem é esse deus Baal-zebub? O deus Baal-zebub era um dos deuses pagãos dos filisteus da cidade de Ecrón, conhecido como o Senhor das Moscas. Um deus de Israel. Lembrando os irmãos que o povo de Israel já tinha feito um concerto com Deus. Já tinha feito o primeiro concerto de Deus no Monte das Oliveiras e o segundo com Moisés. Eles já tinham feito 2 concertos com Moisés. E mesmo assim, o que ele fez? Em vez de ele consultar o profeta de Deus, ele mandou os conselheiros dele ir lá buscar uma orientação sobre Baal. Irmão, um senhor das moscas, consultado por uma capacidade de orar dos oráculos, e mais tarde no Novo Testamento se tornou o nome do diabo, príncipe dos demônios, um termo desprezado para um poder maligno. Irmãos, Baal sempre foi um Deus que desde a formação dos seres humanos, sempre esse Deus ele tem perturbado, né, o povo de Israel, o povo de bem. Porque o diabo, irmãos, ele se lança na terra e ele tenta sempre, através da sua influência, querer um pouco da adoração que só podemos destinar a Deus. Ele almeja a adoração. Então ele sempre está convencendo o ser humano que ele é um Deus disso, que ele é um Deus daquilo, que ele é um Deus daquilo, porque ele quer adoração, ele quer ser adorado como Deus. Mas somente Deus pode ser adorado por nós, irmãos. Mais ninguém. Nós só devemos nos prostrar diante de Deus, de mais ninguém. Lá no versículo 4, é por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás mais, sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e lhes disse: que hás que voltasses? E eles lhes disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhes assim: diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón? Portanto, da cama que subiste não descerás mais, sem falta morrerás. Olha, irmãos, agora eu te falo, irmãos, profeta Elias, irmãos, sabendo que este homem era um rei da descendência de Acabe, que matava profetas de Deus, mesmo assim, ele, quando Deus assim determinou, ele sem medo, sem saber o que poderia acontecer com a sua própria vida, foi lá e falou para os mensageiros do rei aquilo que o Senhor ordenara no coração daquele homem. Por isso que eu falo, irmãos, naquele tempo, irmãos, os profetas de Deus, eles não se preocupavam com riquezas, eles não se preocupavam com nada dessas coisas. O que eles se preocupavam? Em falar para aquelas pessoas o recado que Deus tinha dado a eles, nem que isso lhes custasse a própria vida. Hoje em dia, irmãos, muitos líderes, o Espírito Santo de Deus sopra nos seus ouvidos para eles fazerem determinadas coisas da igreja, mas eles não fazem, eles retêm a correção. Por isso que muitas das vezes, irmãos, o povo de Deus hoje está sendo conduzido de uma maneira terrível. Não há mais correção, não há mais quem indique, não há mais profeta, não há mais quem se utilize da voz do Senhor para trazer a correção nas igrejas. E por esse motivo, irmãos, que as igrejas estão se encaminhando do jeito que está se encaminhando hoje em dia. Eu lembro que antigamente era muito fácil você saber quando o irmão estava em pecado. Era só você chegar no culto do irmão, o irmão não ter ido para a igreja. Quando você estava em pecado, você não ia para a igreja, porque existia dentro das igrejas homens e mulheres usados pelo Espírito Santo, que revelavam o seu pecado dentro da igreja. Ah, mas o Senhor não constrange ninguém. Mas antigamente, o Espírito Santo de Deus soprava no ouvido dos homens e mulheres de Deus, que assim estavam preparados por causa das suas orações, e traziam dentro das igrejas essas revelações. E
E essas revelações, muitas das vezes, salvavam uma alma das portas do inferno. Por quê, irmãos? Porque as pessoas muitas das vezes estavam em pecado. E Deus, com o seu zelo, trazia para essas pessoas a revelação de que aquele jovem, que aquela moça, que aquele rapaz, que aquele adulto estava em pecado, ou estava se conduzindo para o pecado. Mas hoje em dia não existe mais essas coisas, irmãos. Essas coisas são proibidas. Isso constrange. É muito melhor você constranger uma pessoa e alertar do pecado que ela está para entrar, do que você permitir que essa pessoa, com passos largos, vá para o inferno. E é isso que ocorre hoje em dia na maioria das igrejas. É preferível ser um pastor bonzinho, é preferível ser um pastor que está amoroso no meio do povo, recebendo presente, doações, sendo bajulado, do que ser um pastor que traz a correção do Senhor, como a atalaia do Senhor, como a palavra de Deus nos orienta a ser. E muitas das vezes, irmãos, a função pastoral é apacentar, é pegar aquele rebanho e levar para o Senhor, cuidar do rebanho como se fosse seu, mas não sendo seu, sendo do Senhor. Muitas das vezes, muitos líderes, eles pegam as ovelhas do Senhor e se apropriam dessas ovelhas. Como se fosse dele, como se fosse ele que tivesse morrido na cruz do Calvário por essas ovelhas. E nós não sabemos que não foi. Não cabe a nós, irmãos, não cabe à nossa liderança dizer quem vai e quem não vai. Mas cabe a nós trazer a correção do Senhor de forma amorosa dentro da igreja. Não precisa você pegar o microfone e sair disparando dentro da igreja, mas com amor, com dedicação, porque quando você corrige o filho naquela hora que está sendo corrigido, ele pode até não entender, mas depois aquilo gera um fruto positivo na vida daquele filho, e aquele filho se sente amado, porque ele fala: meu pai me corrigiu porque ele me ama. E é assim que é o Senhor, e é assim que os líderes têm que ser com os rebanhos que pertencem ao Senhor. Nós não devemos, irmãos, reter a verdade, nós não devemos reter a correção, mas sim temos que ser com responsabilidade, trazer a correção ao rebanho do Senhor. Para que, se Deus te colocou nas tuas mãos um rebanho de 100 ovelhas, você entregar para o Senhor 100 ovelhas. Não fazer como muitos, que quando chega uma pessoa com problema, ele fala: se você quiser ir embora, você pode ir, meu irmão, eu não quero ovelha com problema, eu só quero ovelha saudável, eu não sou veterinário, eu sou pastor. Então quando você tem uma ovelha com problema, ele fala: meu, vai procurar seu rumo, eu não sou veterinário, eu sou pastor. E mal sabe ele, que se essa ovelha perder a sua salvação, ele também perderá a sua salvação. Porque essa ovelha foi colocada aos seus cuidados. E você tem que cuidar dela, conforme a palavra do Senhor determina. Aleluia. Glória a Deus. E eles lhes disse qual era o trajo. E o rei falou aos mensageiros: qual era o traje deste homem? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse a ele: é Elias, o tesbita. Irmãos, o profeta naquela época, ele era reconhecido pela simplicidade que ele andava. Ele não andava com vestimentas de ricos. Ele andava, irmãos, com vestimentas simples, com roupas tiradas de camelo, cingidas de couro de camelo, couro de cabra. Era assim que os homens de Deus andavam naquela época, com sigileza de coração. Buscava sempre o Senhor. Os homens de Deus, os profetas daquela época, eles não andavam de helicóptero, de jato, eles não andavam não tinham mansões, eles eram, ao contrário de muitos que hoje acham que esse tipo de riqueza foi dada por Deus, mas não foi, porque a própria palavra de Deus fala que nós temos que nos afastar dessas coisas, porque a nossa herança não está neste mundo, e sim com Deus. Mas muitos homens de Deus, líderes hoje, querem viver na luxúria. E se auto-intitulam como apóstolos, se auto-intitulam como profetas. E mais profetas são esses homens que andavam na simplicidade, comiam aquilo que era de doação de pessoas para eles.
se vestiam com singeleza, com simplicidade. Mas quando ouviam a voz do Senhor, não se demoravam a levar a palavra que o Senhor tinha soado nos seus ouvidos, mesmo que isso lhes custasse a própria vida. Aleluia! Nós temos que tomar cuidado, irmãos. A quem nós estamos tomando conselho? A quem nós estamos tomando conselho? Se você é um homem de Deus, você tem que tomar conselho de um outro homem de Deus. Se você é uma pessoa que tem filhos com problema, vá tomar conselho com um homem de Deus que também já passou por essa situação, que vai poder te aconselhar. Se você está passando por um problema no seu casamento, vá se aconselhar com um homem de Deus que já passou por essas fases do casamento e vai saber te orientar corretamente. Muitas das vezes o camarada está com problema no casamento, ele vai tomar conselho com um amigo solteiro. Meu irmão, se você tem um filho com problemas, com um entorpecente, você tem que tomar conselhos de uma pessoa que já tem experiência nessa área. Um homem de Deus, que vai saber te aconselhar corretamente, porque ele já passou por essa situação. Agora você vê, Acasias, o que ele fez? Em vez de tomar conselho com o homem de Deus, Elias, ele pediu para os mensageiros dele buscar Baal. E olha o que Deus vai acabar fazendo com ele. Já determinou a sua morte. Ele poderia ter ficado sem essa, irmãos. Deus, ele é justo. E Deus sabia da proveniência do coração deste homem. E já mandou o recado. Falou, ó, fala para a cama. Fala para ele que ele subiu a cama, não foi? Ele não vai descer dessa cama com vida. Porque não há Deus em Israel para eles tomar conselho de Baal. Olha isso, irmãos. E muitas das vezes nós somos cristãos, mas nós vamos tomar conselho de pessoas que nem são cristãos. Verdade. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que nos aconselhar com pessoas cristãos. Pessoas que têm a fé, as quais digna de imitarmos. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos tomar conselho de pessoas que não têm bagagem espiritual. Muitas das vezes nós vamos tomar conselho de pessoas que não sabem nem consertar, nem controlar a sua própria vida, a sua existência. E nós vamos lá tomar conselho com essas pessoas. Nós muitas das vezes, irmãos, nós temos que ajoelhar no nosso quarto e falar com o Senhor e pedir orientação para o Senhor, porque o Senhor responde, irmãos. Se você for ali com singeleza de coração, derramar o seu coração no altar do Senhor, Ele te responderá. Ele vai trazer alguém para te orientar. Não busque orientação fora dos portões da igreja. Busque lá dentro da igreja, que lá tenha quem te aconselhar. Aleluia. Glória a Deus. Então depois disso, irmãos, eles falaram, né, os conselheiros do rei, falaram, olha, nós falamos, eles me disseram, ele era um homem vestido de pelos, com um ombro cingido, né, de couro, assim, deu a descrição de Elias. E aí o rei falou, é Elias. Aí o que ele fez? Mandou um capitão e 50 homens buscar Elias, porque ele queria falar com Elias. Provavelmente, irmãos, ele queria prender Elias, como ele já tinha feito. Olha o que aconteceu. Então ele enviou um capitão e de 50, e subiu ele, porque eis que estava sentado no monte, no cume do monte, e disse-lhe, olha o que o capitão disse para Elias, e disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Olha isso, irmãos. Elias sentado no alto do monte, sendo orientado por Deus para estar lá. E aí vai um capitão de Acasias com 50 soldados. Chega lá com toda a arrogância do mundo, achando que estava falando com o subalterno. Ó, homem de Deus, desce agora que o rei quer falar com você. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus,
que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e os consumiu, ele e os seus 50. Irmãos, Deus responde, irmãos. Quando você tem um particular com Deus, Deus responde. Deus não te deixa haver navios. Deus não te deixa sem resposta, irmãos. Se eu sou homem de Deus, que cai o fogo do céu e te consuma a ti os teus 50, na mesma hora o céu se abriu, o céu e o fogo consumiu a ele e os seus 50. Irmãos, Deus não é brincadeira. Deus, irmãos, não. Deus, através do seu senso de justiça, consumiu 51 pessoas e deixou um vivo, que era o seu servo Elias. Eu quero falar para você esta noite, Deus peleja por você, não importa a situação, irmãos. Não se cola, mesmo você se colocando numa situação como essa, Deus peleja a seu favor. Não se preocupe, porque se Deus mandou, Ele é poderoso para cumprir, Ele é poderoso para te proteger. Aleluia. Glória a Deus. E tornou a enviar-lhe o rei outro capitão de 50, e com seus 50, esse lhe falou, ele lhe disse ao homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Outro capitão com mais 50 homens sobe lá de novo, mesmo sabendo que os outros capitão com mais 50 foram consumidos por fogo. Provavelmente, irmãos, eles subiam aquele monte pulando corpos dos seus próprios amigos. E mesmo assim, a arrogância, mandando o homem de Deus descer naquela hora. E olha o que aconteceu. Ao 12. E respondeu Elias, e disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, e te consuma a ti os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu novamente, e consumiu ele e os seus 50. Ah, Deus! Que Deus maravilhoso é esse, irmão. Deus que protege, Deus que guarda. Deus protetor, Deus guardião do bem, Deus guardião da sua promessa. Aleluia. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se, ó irmãos, olha isso aí. Aí esse terceiro capitão, macetoso, devia ser policial militar de São Paulo, chegou lá, se colocou de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida desses 50 teus servos. Ó, teus servos. Chegou com simplicidade, irmãos. Chegou com simplicidade. Já se colocando como servo de Elias. Olha isso. E eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitões de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Pedindo pela sua vida, irmãos. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, e não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Olha, irmãos, Deus é poderoso, irmãos. Olha o Deus que você serve. Olha o Deus que eu sirvo. Não é um Deus inanimado. É um Deus que responde às nossas orações. É um Deus que se preocupa conosco, irmãos. Aí o anjo do Senhor falou para Elias, desce com esse. E ele desceu. Então, desceu e foi junto com ele. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porque enviastes mensageiros a consultar Baal-Zebu, Deus de Ecrom, porventura é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. Jorão começou a reinar no seu lugar, e no ano segundo de Jeroão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Mas dos feitos de Acasias que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Irmãos, nós precisamos entender que quando Deus fala,
Ele é responsável pela sua palavra. Elias foi e fez conforme a palavra do Senhor ditou naquele dia. Mas, irmãos, aquele rei, achando que ele poderia, com as suas próprias forças, enviar homens armados a subjugar um servo de Deus contra a vontade do Deus Altíssimo, enviando um capitão com 50 homens, que automaticamente foi consumido pelo fogo do Senhor, enviando mais uma tropa de mais um capitão com mais 50 homens, que automaticamente foi consumida pelo fogo do Senhor. Porque isso que o Senhor faz, Ele protege aquele que Ele demanda, aqueles que Ele envia, Ele guarda, irmãos. Deus guarda todos nós. Eu estava falando aqui hoje, antes de começar o culto, eu tinha apenas 10 anos, fui nadar no rio aí, no Rodolfo Pirani. Cheguei lá, irmãos, entrei dentro do rio, por inexperiência, por ser criança, pulei dentro do rio, o rio estava fundo demais, comecei a morrer afogado. Eu lá no fundo do rio olhava assim, irmãos, o sol refletia na flor da água, e eu bebendo água, tinha mais um garoto junto comigo lá dentro já, morrendo, tentando me pegar para subir, e eu me afastei dele, e eu falei, Senhor, eu vou morrer tão novo dentro de um lugar desse. Puxa, Senhor, eu vou morrer num lugar desse. Eu nem quem conhecia Deus, irmãos. Naquele mesmo momento, um vulto preto pulou na água, eu já estava atordoado de tanta água que eu estava ingerindo. Pulou dentro da água, me retirou com uma força comunal, me jogou para fora, eu caí no chão, comecei a vomitar a água do rio. E aquela pessoa me deu as costas, nem quis esperar o agradecimento. É assim que Deus faz, irmãos. Um anjo me retirou daquela água, e eu vomitando aquela água suja, ele foi embora, e as minhas vistas começaram a se escurecer, e ele praticamente subiu naquela trilha. E eu tenho por mim até hoje, o Senhor nunca me deixou duvidar disso, que era um anjo. Deus enviou um anjo naquele dia para me socorrer. Aleluia. E é isso que Deus faz. Deus nos guarda, mesmo na nossa ignorância, irmãos. Deus nos guarda. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 19, fala assim, ó. E aconteça que, ouvindo as palavras dessas maldições, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que aonde conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede de beber. Irmãos, capítulo 19, irmãos, lá fala de toda a lei que o povo de Israel fez, o pacto que eles fizeram juntamente com Deus. Porque lá Deus está falando para eles não se prostrar diante de outros deuses. Lá Deus está falando com tudo que Deus queria que eles fizessem. Mas mesmo assim, o povo de Israel, irmão, se permitia se contaminar com outros deuses. E assim foi durante toda a história de Israel, durante todo o trajetória de Israel. Eles sempre se contaminaram com outros deuses, com deuses pagãos. E muitas das vezes, irmãos, Deus trazia correção, levantava exércitos contra eles, levava eles cativos, mas eles continuavam errando. E muitas das vezes, irmãos, a gente não entende que a gente precisa permanecer diante de Deus, a gente precisa permanecer fiel aos pés do Senhor. Porque se você permanece fiel aos pés do Senhor, nada, nenhum mal acontece com você. Porque hoje, irmãos, não mudou as coisas. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5, ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Deus, ele quer ser único nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Muitas das vezes nós não entendemos, quando nós praticamos coisas que desagradam o Senhor, o Espírito Santo se afasta da gente. E a gente precisa entender que nós somos servos de Deus, nós como cristãos, nós não podemos nos permitir viver sem o Espírito Santo.
E muitas das vezes, se nós cometemos um mal contra o irmão da gente, nós temos que pedir perdão para que o Espírito Santo retorne a estar conosco. Não importa quantos perdão você precisa liberar, quantos perdões você precisa pedir, não importa, peça, porque o importante, irmãos, é o Espírito Santo estar conosco. Aleluia. Porque o cristão, ele não pode se dar o luxo de viver longe do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos orienta, que nos guarda, nos dá força, nos livra do mal, nos fortalece, arranca todos os tipos de condutas erradas da gente, nos convence do mal, nos convence do pecado. E o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, irmãos. Nós não podemos nos prostrar diante de nenhum Deus. Nós não podemos, irmãos, nos aconselhar com outros tipos de segmentos religiosos, senão aqueles qual a palavra de Deus nos orienta, que é a correta. Porque a Bíblia, ela não prega religião, irmãos, ela prega conduta. A Bíblia, ela não prega religião nem religiosidade, ela prega conduta. E muitas das vezes a gente não compreende isso. E Acasias, irmãos, então falece na cama. Ele morre na cama que ele subiu. Por quê? Porque ao invés de ele procurar Deus de Israel para se aconselhar junto com o profeta Elias, o que ele faz? Ele busca aconselhamento ao Deus Baal, a um Deus que era aversão ao Deus de Israel. Esse Deus Baal, irmãos, ele provocou a morte de muitos profetas. Porque na época do pai Acabe e da Jezabel, muitos profetas foram mortos a fio de espada por causa desse Deus Baal. Eles adoravam o Deus Baal. E esse Deus Baal, ao longo de muitos anos, ele muda o nome. Mas hoje, os irmãos podem até ver, príncipe do mal, príncipe das trevas, senhor das moscas. Olha isso, irmãos. A quem um homem que tinha tudo para chamar o profeta e se aconselhar. Deus talvez teria curado a sua enfermidade. O que ele fez foi procurar Baal, um Deus dos pais dele, ao qual a mãe tinha morrido de forma trágica e o pai tinha morrido de forma trágica. E ele morreu também de uma forma horrível, em cima de uma cama, em cima de um leito. Verdade. Eu quero falar para você esta noite, você servo de Deus, eu quero pedir para a igreja ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero falar para você esta noite, não se aconselhe com pessoas que não podem te ajudar. Não se aconselhe com pessoas que não têm a prerrogativa do Deus vivo nas suas vidas. Pessoas que não têm uma vida com Deus. Não tente buscar aconselhamento, você que é um cristão, fora do nosso círculo de confiança de Deus. Se você tem algum problema e precisa de orientação, busque no meio cristão pessoas que podem te aconselhar. Ore ao Senhor, que o Senhor te responderá. Muitas das vezes, irmãos, Deus, ele pode até não te responder, mas ele vai trazer pessoas para te orientar do desejo dele. Mas não busque conselho com os filhos dos homens. Busque sempre conselho com os filhos de Deus. Porque os filhos da luz não se dão com os filhos das trevas. Não busque conselho, não busque tentar amparo legal com os filhos das trevas. Sempre busque conselho com os filhos da luz. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa passagem, que essa mensagem tenha tocado profundamente no seu coração. E que essa mensagem venha a se perpetuar no seu coração, para que você nunca peque contra o Senhor, da mesma forma que o rei Acasias pecou, buscando aconselhamento com os filhos das trevas, sendo ele um filho da luz. E você que é um filho da luz, busque orientação com os filhos da luz. Nunca busque orientação com os filhos das trevas. Amém, irmãos? Amém. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que os filhos de vocês tenham uma semana abençoada. Cuidado, irmãos, que no final do ano existe uma espiritualidade negativa tentando devorar os filhos da luz, tentando humilhar os filhos da luz.
Tomem cuidado. Esse final de ano, todo final de ano, atenção redobrada, oração redobrada. Se puder jejuar mais, jejue mais. Busque orientação dentro da Bíblia, ore mais, leia mais, fique mais atento. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as potestades do mal, contra o diabo, contra os seus anjos. Eles que são os nossos verdadeiros inimigos, irmãos. Não os homens, mas sim o mal, o diabo, os seus anjos. Eles que são os nossos verdadeiros inimigos. Tem uma semana abençoada, cheia de bênção na vida de cada um de vocês. Vocês sejam abençoados na saída para o trabalho e no retorno para os vossos lares. Que os seus filhos sejam abençoados nos trajetos para o trabalho, para a escola e no retorno para casa. Que nenhum mal aconteça às vossas tendas. Que os seus animais domésticos prosperem, não adoeçam. Amém, irmãos? Amém. E até domingo que vem às 18 horas. Levante as mãos para cima em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.